Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos, boa tarde, nossos queridos internautas. Boa tarde, Ana Paula, tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo. Maravilha. Boa tarde, Cristina, tudo bem com você, Cristina? Oi, Cristina, tá me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, com certeza vai entrar em contato Boa conosco tarde. daqui a pouco. Pronto. Tudo bem contigo? Parece que está lenta a sua internet, né, Cristina? Mas vamos lá. Boa tarde, nosso querido internauta. Um grande abraço para você. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada àqueles. Vocês compartilharam o link, gente? Para as pessoas entrarem, fazer perguntas, para participarem do nosso estudo. Nós estamos aqui estudando as obras de André Luiz, de maneira muito especial, o livro E a Vida Continua. Não sei se consegue ver daí, mas o livro é esse que a gente estuda. E nós estamos no primeiro capítulo, onde fala do encontro marcado. E nós temos como convidadas para esse capítulo a nossa querida Ana Paula e Cristina Feitosa. Para a gente é uma grande alegria tê-la conosco para compartilhar esse estudo, para trocarmos ideias, para buscarmos compreender a mensagem libertadora que o nosso querido André Luiz, juntamente com Francisco Cândido Xavier, traz para nós. Por isso que nós te convidamos. Venha fazer parte desse estudo. Venha dar a sua contribuição. Para darmos continuidade, nós vamos convidar Ana Paula Vasconcelos para fazer a nossa prece inicial. Por favor, Paula. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por este convite, esse chamado, nos dando a oportunidade de estarmos aqui a te servir, a te seguir, a estudar o teu evangelho, a refletir para melhor viver aqui agora, nesse momento no corpo, dando oportunidade ao nosso espírito a viver uma existência com os teus ensinamentos. Gratidão, Mestre Jesus, gratidão a todos que estão a participar. Que assim seja, assim será. E assim será. Muito bem, que maravilha, né? Que gostoso termos essa sublime oportunidade de estudar. Como diz o Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos,
Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E no momento que nós estamos estudando, estamos justamente executando, vivenciando o que nos aconselhou o Espírito da Verdade nos instruindo. Bom, no programa passado, nós falávamos sobre o estado emocional da senhora Evelina Serpa, a situação dolorosa em que ela se encontrava, né, seu estado psíquico, físico e também emocional. As emoções dela estavam bem desorganizadas. E a mágoa que ela trazia pela forma em que o marido a tratava após um aborto terapêutico. Nós também chegamos à conclusão que apenas a doutrina espírita permite ou autoriza um aborto numa situação em que a mãe corre risco de morte. Não é assim? Mas, no caso de Evelina Serpa, pelo que nos conta André Luiz, a situação era essa, por esse motivo que ele escreveu aborto terapêutico. E, dando continuidade, por onde nós vamos prosseguir, no mesmo capítulo, ele vai falar sobre quem poderia saber. Por que faz essa pergunta? Porque ela estava prestes a fazer uma cirurgia. Não é assim, Cristina Feitosa? Sim, ela estava na expectativa. Estava por vir após a cirurgia. Então, nessa expectativa, ela não sabia se ficaria funcional ou não. Não é verdade, Paula? Sim, ela estava muito pensativa, refletindo, meditando, e como diz nos tempos atuais, remoendo mentalmente, né? Verdade. O medo nos proporciona isso. Eu acho que a Evelina estava nessa grande dúvida, faço ou não faço? E acho que o que estava ali trazendo angústia era por ela estar vivendo um momento emocionalmente, a relação afetiva abalada, e isso fragilizou. Não tinha um suporte, que geralmente as pessoas não procuram, num estado desse, cuidar das suas dimensões, como já falamos no encontro passado. Precisamos de um cunho terapêutico multidisciplinar, né? Para poder saber lidar com uma situação como essa. Quando não se tem, Paula, que às vezes as pessoas, Paula, não têm condições financeira de custear uma terapia multidisciplinar. O que é que nós sugerimos? Grupos de estudos na casa espírita ou em alguma escola religiosa. Participe do estudo, que com certeza vai te auxiliar. Bom, e aí ela perguntando... Oi, Paula, fale. Não, mas quando você traz essa questão de escola religiosa, a gente tem que lembrar de que precisamos cuidar da nossa espiritualidade. Não estamos falando de religião. E a doutrina espírita agora já nos dá todo esse suporte. Sim. Quem poderia saber? Indagava-se. Ouvia os pardais chiureantes, cujas vozes lhe serviam por música de funda meditação. E passou, de repente, a calcular quanto ao proveito da própria existência, enumerando aspirações e fracassos. Então, estava assim, fazendo uma análise até então de sua existência, das vitórias. Será que os meus sonhos foram realizados? Ou o meu sonho de esposa, de mulher casada, será que isso realmente era o que ela esperava? Com certeza, nas suas reflexões, pelo menos é o que a interpretação que nós tiramos em função do que André coloca, ela se sentia fracassada no que diz respeito à sua relação conjugal. Concorda, Cristina? Oi, Cristina, você está me ouvindo, Cristina? Sim, nesse caso, estou ouvindo. Você está me ouvindo bem? Bem. Nesse caso, ela estava ainda num ambiente muito propício
acolhedor, né, que ela estava em volta da natureza, trazendo para ela um aconchego, uma tranquilidade, para poder, naquele momento, estar fazendo essas elucidações, essas reflexões acerca da sua vida anterior àquele momento que estava por vir, que seria a cirurgia, que era incógnita do que aconteceria após essa cirurgia. Então, era um ambiente muito acolhedor, por quê? Porque ela estava ali em volta da natureza, ouvindo cantar dos pássaros, né? Nesse caso também, o vento ali batendo nas copas das árvores, então um ambiente muito propício para essas reflexões. Perfeito, perfeito. Ana Paula, você quer acrescentar alguma coisa ou você pode prosseguir com a leitura, querida? Posso prosseguir com a leitura? Perfeito. Por favor. Valeria Furtassi. Estão me ouvindo bem? Pode falar, que está muito bem o som. Aos perigos da cirurgia, que sabia difícil para continuar doente ao lado de um homem que passara a desconsiderá-la no tálamo doméstico, e não seria razoável aceitar o socorro que a ciência médica lhe oferecia, a fim de recobrar a saúde e lutar por vida nova, caso o marido a abandonasse de todo? Só um minutinho, Paula, porque assim, já temos duas perguntas. Ah, meu Deus, que susto. A primeira pergunta, aqui ela diz o seguinte, fala para a gente aí, Paula, dessa primeira pergunta que ela fala nas suas conjecturas. O grande questionamento dela era se valeria realmente evitar a cirurgia para continuar ao lado de um homem que não lhe considerou. E essa questão do tálamo doméstico, eu fui pesquisar na Bíblia, fala sobre o leito conjugal. É um espaço onde deveria haver união, respeito, e no caso de Evelina Serpa, essas reflexões se tornaram mais tormentosas e causando-lhe mais sofrimento devido à relação que estava desestabilizada, fragilizada, fragmentada e não estava sendo sustentada por uma relação de respeito, de diálogo, sem suportes para ajudá-los. Todos dois sofrendo e, infelizmente, geralmente, nesse caso dela, ela ficou muito vulnerável e hoje poderíamos considerar como uma dependência emocional. Ela não soube se posicionar, porque antes de qualquer coisa, precisamos nos amar, cuidar de nós mesmos, seja homem ou mulher, nós estamos aqui defendendo a pessoa, mas a condição humana, ela é necessária ser respeitada pelo próprio indivíduo, é o que chamamos de protagonismo. Você é autor da sua própria história de vida. E ela, por ser uma mulher católica, não tinha, talvez, naquela época, todo um suporte para se autoafirmar. Era justamente isso que eu ia te falar, Paula. A gente precisa também fazer uma referência à época. Isso. A época em que André Luiz escreve isso, a mulher ainda vivia sobre o... E ainda que a gente faça o link daquela época, do próprio estudo com que estamos vivendo hoje, lembramos que, como você disse, às vezes a pessoa não tem condição financeira, mas também não tem condição emocional, estrutura afetiva de se autoamor, de se cuidar. Sim. E também, um outro aspecto, a mulher ela vivia numa situação de submissão ao seu companheiro. A época era assim, né? Era quem coordenava, quem tomava suas decisões, praticamente que era o sexo masculino que assumia essa postura. Agora comenta, Paula, sobre a segunda pergunta. A segunda pergunta, quando ela fala que, quando traz a questão do tempo, por ela ser nova, e ainda naquele tempo, acho que ficaria e ficou, talvez, mais difícil ainda. Mas nessa situação de Evelina,
Ela vai pensar assim. Ela vai pensar assim, será que valeria a pena Essa declarar dúvida saúde? dela é muito íntima e deixa bem claro aqui nas reflexões, nas meditações, em busca, ela, apesar de buscar a natureza para refletir, para meditar, para se fortalecer, ela deixa entre linhas aqui transparecer que a fé dela não era uma fé raciocinada, não era uma fé forte, viva, e para não anteciparmos reflexões, isso deixou ela mais fragilizada. Então, nos leva a compreender que, seja qual for a situação que vivenciamos, de dor, de tormenta, de torpeza, seja lá o que for, se nós temos uma conexão com Cristo de Deus, isso torna-se mais suave. Como ele mesmo dissera, o meu jugo é leve. Sendo o jugo leve, nós passamos a compreender o para quê daquelas dores. Isso. Essa é também um aspecto relevante a ser ressaltado. Você prossegue com a leitura, Paula, por favor? Prossigo sim. Embora sentisse profundas saudades. Não, perdão. Contava apenas 26 anos, não seria justo aguardar novos caminhos para a felicidade nos campos do tempo? Embora sentisse profundas saudades do pai, que desencarnara, ao tempo em que ela não passava de frágil criança, havia crescido na condição de filha única, sob a dedicação de carinhosa mãe, que, por sua vez, lhe dera um padrasto atencioso e amigo. Ambos, com o marido, lhe constituíam a família, o lar da retaguarda. Quer comentar alguma coisa, Cristina, sobre esse parágrafo aqui? Fica à vontade. Ela traz em suas reflexões pessoas amáveis que passaram pela sua existência. A mãe, o padrasto, o pai, que já havia falecido, e, a posteriori, o filho, que, infelizmente, não pôde dar continuidade à sua existência. Então, tudo isso, aquele momento, era um pouco de nostalgia, momento melancólico, de reflexões, querendo se envolver naquela energia que, mesmo sem perceber, ela estava sendo emanado para ela, porque era, como foi dito anteriormente, um ambiente muito salutar. E nesse momento que ela passa, antecedendo a sua cirurgia, que era algo que estava lhe trazendo angústia, assim, porque ela não sabia o que lhe esperava, e nós, nesse entendimento, à época, a ciência não é tão avançada, não era tão avançada como nós temos hoje, com vários tipos de exames que traz mais detalhado aquele tipo de enfermidade. Então, eram muitas interrogações, e naquele momento ela estava se deixando levar por aqueles pensamentos de nostalgia e, ao mesmo tempo, de pessoas que foram amáveis à vida dela. Uhum, muito bem. Vamos lá. Mas quer falar alguma coisa, Ana Paula? Essa mergulhada de vibrações lembra muito o aspecto da própria doutrina espírita, quando você reconhece que não existe morte, e sim um processo transitório de estados, e essa ligação tão forte da afetividade, como comentou Cristina, com certeza quem estava do lado de lá estava tão preocupado e envolvido com a dor dela que tem um amparo. Isso a gente pode chamar de amparo espiritual. Os laços afetivos não são rompidos nesse momento, são fortalecidos, né? A gente observa, meninas, que mesmo sofrida e sentindo esse distanciamento do companheiro, mas ainda assim ela pensava nele, porque provavelmente, pelo que nós observamos, o seu casamento foi um casamento por amor. Ela o amava de alguma forma. E o que mais a maltratava era que aquele relacionamento dos primeiros anos havia se distanciado. Esses pensamentos a deixavam mais frágil ainda. Por isso que ela vai recordar da mãe,
do padrasto, daqueles que lhe traziam aquele aconchego, que nas horas sofridas ou nas horas tristes, na sua idade pueril, infantil, recorria a eles, era eles que lhe consolavam. Então a gente percebe que essas lembranças também, de alguma forma, nos acalenta. Porque nós nunca estamos sós, como você disse, Paula, nunca estamos sós. E ali certamente tinham amigos espirituais dela a abraçá-la, a sussurrar a palavra de entusiasmo, a encorajá-la. E isso é bom ressaltar, dessa presença amiga dos espíritos. Ok? Muito bem. Cristina, você continua a leitura, por favor, Cristina. Sim. Naquela hora, mergulhada nas virações, são ventos frescos, né? Virações do entardecer, mentalizava os entes queridos, o esposo, a mãezinha e o padrasto distantes. De súbito, Prossiga. lembrou o pai morto e o filhinho morto ao nascer. Era religiosa, católica, praticante, e mantinha com respeito a vida além da morte. As ideias que lhe eram infundidas pela fé que abraçava. Onde estaria seu pai e seu Interessante, filho? só um minutinho, Cristina. Interessante que ele diz assim, olha, era religiosa, católica, praticante, e mantinha com respeito a vida além da morte. Isso é bom nós ressaltarmos. De alguma forma, ela trazia essa ideia, esse ideal, essa certeza que existe algo além da morte. Que somos nós espíritas, por isso que nós falamos assim, ó, nós espíritas, nós nos diferenciamos dos espiritualistas em duas questões. Uma questão principal que é a comunicabilidade dos espíritos e a crença dos aspectos, e a crença nos espíritos. Porque os espiritualistas, eles acreditam na reencarnação. Ok, existe alguma coisa além da morte, mas eles não acreditam nessa comunicação dos espíritos. É justamente o que nos difere dos espiritualistas e os espíritas. Kardec vai colocar nas suas obras esse aspecto de maneira bem, eu diria assim, ele enfatiza esse aspecto dos espíritas para os espiritualistas. E ele coloca aqui, apesar de ser católica, mas sabia que tinha alguma coisa além da morte. Quer falar alguma coisa, Paula? Não. Você, Não. Cristina? Cristina, quer Tanto comentar é que no finalzinho, quando ela coloca, né? Quando coloca no texto, quer dizer, multidão de ideias que lhe eram infundidas pela fé que ela abraçava. Então, essa fé ela é importante, independente da sua linha religiosa. Essa fé, essa certeza que existe algo maior que rege todas as coisas, todo o universo. Então, mesmo dentro do seu entendimento, ela, naquele momento, estava sendo acolhida, ela estava sendo abraçada, ela estava sendo envolvida por energia salutar, que lhe estava, naquele momento, lhe trazendo um bem, uma tranquilidade. Perfeito. E deixa para nós exemplo. Assim como a Evelina Serpa passava por esse momento e tinha toda essa, digamos, essa cobertura espiritual, nós também temos. Também temos a toda hora e qualquer momento, basta chamar. É como diz lá no Evangelho, como disse Jesus, bate que a porta vos abrirá. Ok? Vamos lá, então? Prossiga, Cristina. Onde estariam seu pai e seu filho? Perguntava-se. Se viesse a morrer com a moléstia de que se achava acometida, conseguiria acaso reencontrá-los? Onde não lhe era lícito pensar nisso, já que a ideia da morte lhe visitava insistentemente a cabeça. É um aspecto ao qual nós precisamos chamar a atenção para a morte. Precisamos falar sobre isso entre os nossos familiares,
porque a morte é a certeza da vida. A morte é a única coisa que qualquer criatura humana, qualquer ser vivo, sabe que tem por certo. Por que nós abominamos tanto falar a esse respeito? Seria interessante nas visitas, nas reuniões familiares, nas reuniões do Evangelho no Lar, conversasse sobre isso. Algumas pessoas, nesses momentos, é que declaram: olhe, eu quero doar tudo que eu tenho, eu quero doar. Os meus órgãos, em particular. Então, é nessa hora de conversação, em reunião familiar, que vale a pena tocar nesse assunto. Outro dizer: olha, eu não quero que doe nada meu. E vai respeitar-se isso. Né? Doe nada se entende. A questão dos órgãos. Tem pessoas que vão, não quero que doe nenhum dos meus órgãos. Outros podem dizer: não, eu quero, pode doar. É nesse momento que a gente precisa falar sobre isso e dizer: nós não morremos. Graças a essa filosofia libertadora, ela colocou fim ao materialismo e fim à morte. É apenas um transpor, uma passagem. Mas algumas pessoas falam assim, Cristina, Ana Paula: eu tenho medo de morrer porque eu não sei o que é que eu vou encontrar lá. O que nós fazemos aqui hoje é o currículo que nós estamos preparando para o que nós iremos encontrar no outro lado. Simplesmente assim. Concorda, Ana Paula? Com certeza. Está tudo interligado. E se nós experimentássemos esse exercício de compreender e viver a morte ainda neste corpo, no estado de meditação, de reflexão, de conversa íntima, fortalecendo-se em fé este relacionamento com Deus e Jesus, estaríamos num estado de sensações sutis e veríamos também que tudo está interligado. Não existe estado ou local espiritual e local físico. Estamos vivenciando um momento material, que é o físico mais denso, e que somos acompanhados de espíritos e sensações. Então, às vezes, nos sonhos, arrepios, o calafrio, o cheiro do perfume que às vezes a gente sente. Então, para isso, a gente precisa ter uma educação espiritual, cuidar da nossa espiritualidade através de estudos, de instituições que tenham respeito e não vincule isso a nenhum tipo de condição para que a gente possa viver enquanto seres humanos no corpo e na matéria. Muito bem. Cris, quer falar mais alguma coisa, Cris? Ou vamos prosseguir com a leitura? Podemos prosseguir. Perfeito. Por favor. Atira-se avidamente ao monólogo íntimo quando alguém lhe surgiu à frente, um cavalheiro maduro, cujo sorriso bonachão lhe infundiu para logo simpatia e curiosidade. A senhora Serpa? Perguntou ele em tom respeitoso. E a um aceno confirmativo da interpelada, que não lhe escondia a surpresa, acrescentou: perdoe-me a ousadia, mas soube que a senhora reside em São Paulo, onde moro também, e, através de circunstâncias muito inesperadas para mim, fui informado por pessoa amiga de que temos ambos um problema em comum. Estimo ouvi-lo, disse a jovem senhora, e percebendo o constrangimento. Ante a inflexão de bondade daquela voz, o homem apresentou-se. Nada receio, senhora Serpa. Sou Ernesto Fantino, um criado seu. Quer comentar, Encantada. Cris? Aqui, nesse momento, nas suas reflexões, ela foi interpelada, alguém chegou, se aproximou dela, a reconhecendo, a chamando por nome, porque uma pessoa em comum, de entendimento para ambos, provavelmente já descreveu. Então, ele já foi interpelando no sentido com nome, para ela confirmar se era realmente a senhora Serpa. Mas foi logo acalmando
trazendo, a princípio, que eles estavam ali com as mesmas circunstâncias, ou seja, com a mesma problemática, para que ela se acalmasse. Até mesmo trazendo, mais uma vez, que a época, uma senhora casada, ser interpelada por um outro rapaz, não ficava de bom vitre, né? Não era interessante. E ela, querendo ou não, estava ali sendo observada pelos funcionários, por outras pessoas que ali estavam. Muito bem. Muito bem. Pode prosseguir. Estimo ouvi-lo. Nada a receio, senhora Cepa. Sou Ernesto Fantini. Terminou aqui. Encantada em conhecê-lo. Continue, Paula. Falou Evelina, e fitando aquela fisionomia enrugada que a doença batia, acrescentou: sente-se e descanse. Estamos numa praça enorme e, ao que parece, somos agora os únicos interessados no refazimento que ela oferece. Fantástico. Então, esse refazimento é meditativo, né? Em conexão com a natureza e com tudo que estava ali ocorrendo. Encorajado pela gentileza, acomodou-se Fantini em assento próximo e voltou a expressar-se, avivando o diálogo que a atração mútua passou a presidir. Isso recorda os laços afetivos que, desde os inícios das suas meditações e reflexões, já estava sendo conduzido. E aí, olha o que nos traz um ser amigo, alegre, para acalmar aquele estado que estava levando-a, talvez, a um sofrimento maior. Perfeito. Posso continuar? Pode, sim. A dona do hotel, onde nos achamos, fez-se amiga da governanta, que lhe acompanhava a viagem e vinha a saber por ela que a senhora, enfim, enfrentara também uma cirurgia de caráter difícil. Também? Sim, porque estou na mesma condição. Tenho uma pressão arterial destrambelhada, o corpo amatroca. Há quase 3 anos ouço os especialistas. Ultimamente, as radiografias me acusam. Tenho um tumor na suprarrenal. Presinto seja muito grave. Olha só o momento que ele já traz. Ele sabia da situação física, né? Mas ele também já trazia as suas emoções, o quê? Abalada. Por que ele estava com suas emoções abaladas, Paula? Creio pelo próprio estado físico, mental e espiritual, porque por mais que se esteja preparados, você saber que você já está numa condição fragilizada, isso lhe traz um certo temor. O preparo espiritual ajuda muito a gente a suportar as dores, os momentos, e assim, que posicionamento eu me coloco? Como vítima, como sofredor, como abandonado pelo Deus, pelas coisas, pelos relacionamentos, ou me posiciono como um ser que estou a vivenciar resultados de uma existência? No caso dela, sendo católica, tendo toda a compreensão e respeito, ela não tinha todo esse suporte. Ele, apesar de trazer nos seus movimentos alegria, mas também trazia reflexões. E aí, para lidar com tudo isso, o que precisamos fazer para lidar com a vida e a morte, a vida após a morte? O que fazer? Estudar, procurar conhecer a verdade, porque a verdade pode lhe libertar. Perfeito. Acrescentar alguma coisa, Cris? Não, no momento não. Ok, muito bem. Então, o grande temor que ele traz era justamente da morte. Tanto ele quanto ela, ambos estavam vivendo essa situação, como você acabou de descortinar aí, Paula, esse temor pela morte, temor
que muitos dos nossos irmãos espíritas ainda trazem. Isilda Godinho, seja bem-vinda, Isilda, que maravilha, maravilha. Que muitos dos nossos irmãos ainda trazem com relação ao que será. Não é desconhecido, gente. Como nós afirmamos, algumas pessoas dizem, do desconhecido. Não é desconhecido porque nós morrimos todos os momentos em que dormimos. Há uma morte. E não será desconhecido porque nós construímos voltar para casa. Como essa construção? Estamos aqui estudando. Isso é algo salutar. Outras pessoas que estiverem fazendo qualquer que seja ação no bem, por mais simples que seja, ela é válida. Nós estávamos no nosso grupo de estudo Evangelho por Emmanuel, e então Marlene trouxe uma história interessante da aranha. O rapaz procurou alguma coisa de bom que ele tinha feito. Aí lembrou, os superiores lembraram que ele tinha levantado o pé para não matar uma aranha. Olha que coisa. Isso serviu do viés de veículo para lhe conceder um retorno à pátria, à terra. Então, percebam, são gestos muito pequenos. É como diz o nosso irmão, aquele profeta, gentileza. Gentileza gera gentileza. Então, sejamos gentis conosco e com o outro também. Continue, Cristina, por favor, a leitura. Compreendo, reticiou Evelina, pálida. Conheço tudo isso. O senhor não precisa contar-me. De quando em quando deve atravessar a crise. O peito a sufocar, o coração descompensado, as dores no estômago e na cabeça. As veias a engrossarem no pescoço. As sensações de gelo e fogo ao mesmo tempo. E a ideia da morte perto. Isso mesmo. Em seguida, as melhoras de algum tempo para depois começar. Cristina, calma, Cristina. Vamos comentar esse parágrafo aqui, querida. Confirmando o que vocês acabaram de colocar em relação ao temor à morte. E, mais uma vez, pelo avanço da ciência à época, da medicina à época, eles não tinham maiores detalhes, como seria feito o detalhamento dessa cirurgia. Então, naquele momento, era tudo ou nada. E no momento da emoção, quando vinha as dores referentes à enfermidade, principalmente a questão do sufocamento, da falta de ar, no momento está calor, no momento está frio. Então, é como se ele estivesse à beira da morte. Eu passava quase sempre por essas situações, até voltar à calma. Então, era uma situação, uma incógnita de sofrimento por temer a morte. E nesse momento, tudo é carregado de emoção e o corpo fala. Acho que estamos com as internet oscilando, né? Devido à chuva. Cristina e Renilda estão escutando, ouvindo? Eu estou lhe ouvindo, Paula. Renilda, penso que ficou sem internet. Mas, dando continuidade, como bem você trouxe, essa questão, né, do emocional. Hoje, nós falamos de uma forma mais tranquila, quando Kardec, estudando, né, o Pentateuco, as orientações que nós recebemos através dos estudos, dos livros, psicografados também, além do Pentateuco. Então, isso, e mais ainda, a questão multidisciplinar, como bem você trouxe em outro momento, de podermos ter acesso a profissionais que nos traz ferramentas de calmaria, de tranquilidade, de introspecção, para nos conhecermos realmente quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito, é uma palavra de moda agora, o que nós podemos fazer em prol de nós mesmos, da nossa melhora, e, por consequência, fazermos em prol do nosso semelhante. Porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas, para isso, nós devemos nos amar.
E para nos amar, nós devemos nos conhecer, fazer essa introspecção, fazer o que o irmão Francisco de Assis, no final do seu dia, né, fazer o seu questionamento de como foi o seu dia, o que é que ele fez. Então, isso nós trazendo para a nossa realidade, na nossa correria, na nossa sociedade hoje, que é uma correria desenfreada. Então, esse momento de de fazer essa reflexão ao final do dia, ou até mesmo durante o dia, o que é que eu fiz, o que eu devo fazer e aonde eu posso me melhorar. Pois bem, Renilda. Muito bem, meninas. A internet aqui caiu. Está oscilando, o tempo aqui está chovendo e eu acho que isso tudo interfere. Eu acho que essa chuva foi geral. Foi geral. Então, para acrescentar aqui esse trecho, a doutrina espírita ela tem um aspecto de base científico e filosófico que nos dá essa capacidade. Caiu todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Estou. Pronto. Ó, seria interessante a gente trazer aqui esse ponto. Ó. O Senhor não precisa contar-me. Neste momento que ela faz isso, é até um processo de autoproteção. Ela disse, opa, calma aí, eu já conheço todos, não precisa ressaltar isso aí também. Autoproteção e também respeito. O que nós precisamos atentar e observar, quando alguém chega com alguma coisa que não nos agrade, a gente pode interceptar, dizer, ó, não se faz necessário esse comentário. Ela deixa aqui para a gente também esse ponto de reflexão, ok? Sim, dá limites, e é isso que exatamente. Eu percebo, através do estudo da doutrina espírita, que nos traz a ciência e a filosofia. A gente procura ter conhecimentos de várias situações que envolvem o ser, a sua condição atual e a sua condição que antecedeu a sua própria existência. Por isso que o estudo da doutrina espírita, a gente não se prende tanto à necessidade do poder aquisitivo, mas sim da vontade de querer ter conhecimento. Você estudando, você vai perceber que você é um ser que tem aspectos biológicos, psicológicos, a ciência toda que lhe dá o sustento como ser humano, como espírito encarnado. E a filosofia de como você vai viver. E essa postura dela traz um pouco disso. Você tem que ter um posicionamento, não precisa entrar em detalhes. Posicione-se na vida. E aí ela prossegue. Vocês já leram, continuaram lendo enquanto eu tinha saído? Não, paramos no final desse último capítulo, não foi isso, pronto, Cristina? Aí ela vai dizer, isso mesmo. Em seguida, as melhoras de algum tempo, para depois começar tudo de novo, a qualquer aborrecimento. Então, a gente percebe que está claro que o problema que tanto Fantin, que ela traz, vamos focar nela, que Evelina Serpa traz, o foco é uma questão emocional. Ela estava abafada, ela estava presa, porque ela queria falar, mas não tinha coragem de falar das coisas que aconteciam. Ela queria falar para o seu companheiro da forma como ele a rejeitava. Ela queria expressar suas emoções em função de tudo que ela vivenciava e ela não tinha coragem. Por isso que ele diz, a qualquer aborrecimento, todos aqueles sintomas vêm à tona. Não só a Evelina, mas na atualidade. A gente percebe que hoje a criatura humana, quando se aborrece, a pressão aumenta, há todo um desequilíbrio físico, psíquico, emocional, quando há esses aborrecimentos. Concorda, Cristina? Sim, e a ciência, os médicos hoje, dá direcionamento para que as pessoas possam se cuidar, fazendo atividade física, fazendo meditação, buscando a natureza, tomando banho de cachoeira, tomando banho de mar, caminhar, se cuidar, se perceber enquanto esse ser integral, não só esse aglomerado de massa. Então, isso é muito interessante para a nossa sociedade e para nós aqui
ainda reencarnados. Por quê? Porque nos ajuda a dar um passo à frente ainda quando estamos a caminho nessa reencarnação. Então, essa junção da religião com a ciência, ela é muito salutar. Uhum. Inclusive, ela aponta também essa questão, não vou entrar nesse mérito do câncer, não. Vamos prosseguir. A senhora sabe, infelizmente, responde Fantini, o médico repetiu algumas vezes para mim o nome da moléstia de que sou portador. Gostaria de saber se a senhora já ouviu a mesma informação a seu respeito. Fantini sacou do bolso minúscula caderneta e leu em voz alta a palavra exata que lhe definia o problema orgânico. Observe o cuidado desse homem. Para que esse negócio escrito na caderneta? Para gravar. Né? Você fica rememorando o tempo inteiro. Concorda com isso, Ana Paula? Talvez até também uma forma de se cuidar, porque digamos que ele tivesse a vir passar mal sozinho em algum lugar, teria ali uma cadernetinha com algumas anotações que poderia ser ajudada. A gente precisa entender que somos protagonistas da nossa própria existência e para isso precisamos ter atitudes. Saber se posicionar não quer dizer que você esconda, mas que você busque os recursos para que você se trate, se cure e caso você fique vulnerável, porque qualquer um pode passar mal em algum lugar, como alguém pode. Achei até interessante esse posicionamento dele. Eu achei assim interessantíssimo. Como é importante a gente ter informações da nossa vida perto de nós. Uhum. Muito bem. Então, vale para... Mas ter a informação é uma questão. Eu não preciso estar trazendo no meu subconsciente isso à tona o tempo inteiro. A questão que a gente chama atenção é só para isso. Bom, digamos, Cristina pode saber que ela tem um processo, qualquer que seja, um processo de saúde. Mas ela não precisa ficar se lamentando e trazendo isso à tona a qualquer momento, a toda hora. É essa observação que a gente faz. Isso, né? Isso é não se colocar como vítima. Quando se trata do protagonismo, é você tomar atitude, você fazer o que é melhor e reverter, utilizando as situações, a vivência, como algo para o seu crescimento e seu desenvolvimento. Independente. Muito bem. Você continua a leitura, Paula, por favor? Sim, sim. A senhora Serpa dissimulou a custo o desagrado que a enunciação daquele termo científico lhe causava, mas, dominando-se, confirmou. Sim, meu marido, em nome do nosso médico, deu-me a saber este mesmo diagnóstico, em se referindo ao meu caso. O recém-chegado percebeu o aborrecimento da interlocutora e ensaiou bom humor. Deixe estar, senhora Serpa, que temos uma doença de nome raro e bonito. Então, a oscilação dele entre a alegria, a brincadeira, mas também um posicionamento de que, eu sei o que eu tenho, eu informo, aqui eu trago algumas informações, mas já no caso dela, ela já estava se resguardando mais, porque como ela estava conduzindo a situação, porque não era só pelo simples fato da doença, e sim de tudo que ela estava tendo como aborrecimentos. Posso continuar? Ô, Cris, quer comentar alguma coisa, Cris? O interessante dentro desse contexto, quando Fantini despeja a sua doença, trazendo de forma muito detalhada o nome, o processo que ele passava, isso traz um temor no sentido dessa reflexão da senhora Serpa, porque, querendo ou não, ela queria se afastar do problema que ela estava passando. E, naquele momento, ele estava trazendo de forma muito direta para ela e a machucando, despejando tudo aquilo que ela queria estar afastada naquele momento, que era
rememorar o seu estado de saúde. Ela queria, naquele momento, poder esquecer um pouco. E ele despejou de uma forma muito dolorosa a princípio, tanto é que ela trouxe algumas reticências, dizendo que já sabia o nome, porque o esposo já tinha trazido, né, com ela do médico, então já sabia todo o processo. Então, para que nós possamos também refletir diante de algumas situações que nós passamos na nossa sociedade, com um amigo, com um irmão, com alguém próximo, porque às vezes trazemos como se fôssemos donos da verdade algo e queremos passar para o outro, mesmo o outro não desejando. Às vezes, já no aspecto físico, a gente percebe que a pessoa está ali, mas não estava querendo ouvir aquilo, e você quer transformar a pessoa de uma hora para outra. Então, me veio esse contexto, nessa situação da senhora Serpa e de Fantine. E isso acontece muito, sabe onde? Em consultórios médicos, na sala de espera. Eu nunca vi coisa igual, mas essas questões que ele traz, na atualidade, a gente percebe. E sempre as pessoas, um quer dizer que a sua doença é pior do que a outra, do que o outro, percebam. Fala, descreve tudo, a minha é pior do que a sua, porque isso, e porque aquilo. E, meu Deus, eu vou te dizer, eu tenho realmente horror à sala de espera, viu? Tenho horror. Mas muito bem. Continue a leitura aí, Cris, por favor. O que não impede. O que não impede tenhamos crises frequentes e feias, replicou ela com graça. Fantine contemplou o céu muito azul da tarde, como quem se propunha levar a palestra, num rumo de planos mais altos. E Evelina seguiu-lhe a pausa, em silêncio comovido, entremostrando igualmente o propósito de alçar a conversação, sofrimento acima, sedenta de refletir e filosofar. E então? Mais uma vez, ela aproveita o espaço que estava, o ambiente que estava naquele momento, tanto ela como Fantine, para que pudesse se resguardar desse sofrimento, mesmo Fantine trazendo de forma muito detalhada a situação, mas ela, mais uma vez, querendo se resguardar. Então, ela não tinha interesse naquele momento de continuar com aquele diálogo referente à sua moléstia, à sua doença. Perfeito. Uma outra coisa que a gente chama atenção, Ana Paula e Cristina, normalmente as pessoas, quando falam de algum problema de saúde, aí falam assim, minha doença, meu isso, meu aquilo. Não, gente, não precisa tomar para você, não. É um processo o qual estamos vivenciando, mas que não é seu. Isso precisa ser jogado fora. A nível de consciência. E a gente ordenar ao nosso corpo físico que ele precisa se restaurar. Porque nós temos esse poder, e é bom despertar para esta verdade. Porque quando Cristo disse que nós somos deuses, significa dizer que nós podemos fazer tanto quanto ele fez, que ele mesmo afirmou isso. Normalmente nas nossas falas, costumo afirmar que nós precisamos fazer uso do conhecimento que nós temos. Precisamos usar as verdades que nós já possuímos a nosso próprio favor. Uma certa feita, nós vivenciávamos uma situação delicada na família, e aí os amigos espirituais disseram assim, sejam médios para vocês mesmos. Sejam médios para vocês. E aí, quando veio essa simples fala, paramos, vamos rever todo o processo, e se reformulou toda a situação, e se saiu do ponto em que estava, que parecia que não tinha uma solução, e se encontrou a solução quando nós fomos usar o que nós já possuímos de conhecimento. Então, usemos essas verdades a nosso favor. Não é assim, Ana Paula? Com certeza, é o que ela traz aqui no final. Refletir e filosofar. Oscilamos porque somos humanos, oscilamos porque temos sentimentos e emoções, e você percebe aqui que até no trecho, tanto Fantine se expõe
oscilando em momentos de alegria ao mesmo de se recolhendo. Já a nossa querida Evelina, por ela estar vivendo uma outra situação, ela precisou se resguardar e ela teve esse posicionamento. Mas trazendo para a nossa vida, para o que podemos aproveitar desse momento de estudo, é fazer exatamente isso que você traz, Renilda, é refletir. Poxa, deixa eu me vigiar aqui, por eu ser médio, eu vou receber influências e vou me colocar como vítima, ou eu vou receber influência, eu vou começar a cuidar dessa reflexão e desse filosofar, desse viver, para eu poder estar em sintonia com Cristo, quando ele, lembrando dele, quando esteve na cruz, olhou para o alto e pediu a Deus perdão por todos aqueles que não sabiam. Quantas vezes o ser humano, nós agimos de formas equivocadas, esquecemos o que estamos estudando, esquecemos de aplicar para nós, para a nossa existência, e deixar de lado o vitimismo ou sou abandonada por Deus. Não somos, ninguém está abandonado por Deus, todos amparados por Deus e por Jesus. Agora, o relacionamento com a doença, o relacionamento com a situação difícil, com o problema, como você mesmo trouxe, Renilda, que posicionamento eu vou tomar na vida para lidar com a situação? Se eu creio que sou Deus, eu também tenho o dom de me curar. E sua opinião, Cristina? Sim, Algo a dando acrescentar, continuidade. Cristina? Eu acho, assim, acho que Renilda parou novamente. Oi, não, estou Voltou, aqui, Renilda, estou aqui. ouvindo? Estou aqui. Então, essas reflexões nós precisamos ter no nosso cotidiano. Por isso que nós escolhemos o estudo deste livro, ponto a ponto, parágrafo por parágrafo, para descortinarmos essas verdades. E não só no verbo, mas também na vivência. Vivenciar isso é o propósito qual nós estamos reencarnados. No momento em que todos nós temos essa consciência mais desperta de que eu sou responsável por tudo que me acontece, a nossa realidade será outra. Muito diferente. Não é assim, Cristina? Sim, é o pensar, o sentir e o agir. Perfeito. Realmente perfeito. colocar na frente de tudo, utilizando a oração, utilizando a reflexão, independente do seu estado com a crença que tenha, mas está ali orando, pedindo ao ser superior orientação, inspiração para tomadas de decisões que às vezes são necessárias na nossa existência. Então, esse pensar, como é que eu estou pensando, o que eu estou pensando, o que é que eu estou sentindo e de que forma eu vou agir. Se a gente utiliza dessas ferramentas em prol da nossa caminhada, da nossa melhora moral, estaremos cuidando também do nosso físico. Cuidar do físico, cuidar do espiritual. Cuidar do espiritual vai refletir no nosso físico. Então, temos que buscar essa harmonia, esse equilíbrio, sendo espírita, utilizando o grupo de estudos, utilizando o recebimento do passe, da água fluidificada, e não tendo religião, conversar com grupos de amigos, pessoas, buscar ferramentas com psicólogos, psiquiatras, pessoas às vezes mais idosas, que traz sua sabedoria dando orientação. Então, é necessário, sim, buscar nos melhorar enquanto estamos a caminho, fazer a nós mesmos, no sentido de melhora, para poder nos cuidar e poder cuidar dos que estão à nossa volta. E, acima de tudo... Muito bem. Muito bem, Cris. Paula, em breves palavras, faça suas conclusões do estudo, que nós já estamos encerrando o nosso programa em função do nosso horário. Você faz, Paula, as palavras finais, por favor? Esse encontro inesperado nos traz oportunidade para repensar, verificar como estamos nos sentindo e como vamos aproveitar desse estudo para o melhor agir.
lembrando dos trechos em relação à natureza, ao universo, ao que já foi falado e refletido aqui por nós. Lembrando da nossa responsabilidade com a natureza, tendo cuidado com ela, isso aí, a gente, para ser sustentável, a gente também tem que se amar, tem que amar a natureza, tem que estar em contato com a natureza para ter um melhor aproveitamento e seguir, lembrando que a vida continua. Muito bem, Paula, muito bem. Encerramos então o nosso programa. Pedimos às meninas que continuem na sala um pouco mais. E nós agradecemos a você, nosso querido amigo, que participou conosco até agora, ou que vai mais tarde assistir o programa. Nosso muito obrigada. Obrigada a você que está aí ouvindo e quer mandar uma pergunta, pode enviar sua pergunta, que no próximo programa nós estaremos respondendo. E como disse Paula, a vida continua. E o estudo do livro A Vida Continua prossegue na próxima sexta-feira com o capítulo 2, que nós vamos falar na porta da intimidade. Nosso muito obrigada e vamos convidar a nossa querida Cristina Feitosa para fazer a nossa prece final. Por favor, Cris. Senhor da vida, gratidão por esse momento. Mestre do mestre, nosso amigo inseparável de todas as horas, amigo Jesus, nos mostrou e nos mostra esse caminho, o caminho do amor, o caminho do bem, que acolhe todo o seu rebanho dessa humanidade que necessita de amparo e de amor. Ter conosco o Senhor de todas as coisas, nesse momento e todo sempre. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.